Você parece assustado. Filemão. Já vimos aqui verso 1 a 3, prefácio, a saudação, 4 a 7 a saudação. Hoje nós olharemos para o conteúdo da carta em si. Verso 8, nós vamos fazer a leitura até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Vamos terminar? É curtinho. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos ao Senhor. Pai, nós suplicamos pela tua graça e bondade, que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa alma, a fim de entendermos a tua palavra, que ela venha trazer conforto para o nosso coração e alma, que ela venha nos encorajar a viver uma vida de perdoados, perdoando os nossos irmãos que porventura cometem falta contra nós. Nos ajude, Senhor Deus, para que tenhamos aqui uma igreja de fato perdoadora, uma igreja misericordiosa, uma igreja onde os irmãos de fato se amam, os irmãos têm comunhão, e isso sirva de testemunho para este mundo que pouco ou nada tem da graça de Cristo Jesus. Amém. Bom, chegamos aí na seção central da carta de Paulo a Filemão. Aqui nós precisamos lembrar algumas coisas, visto que temos irmãos que não têm acompanhado a exposição da carta. Alguns vão chamar essa epístola de bilhete, né? Por ser tão curtinha. O fato aqui é que Onésimo, o escravo doméstico, pertencia a Filemão. Ele foge para Roma, depois de ter furtado seu senhor. Em Roma, de alguma maneira, ele encontra-se com o apóstolo Paulo, de quem ele ouve a pregação do Evangelho e é maravilhosamente convertido ao Senhor. Paulo foi, na ocasião, usado por Deus como um instrumento para que Onésimo pudesse conhecer o Salvador Jesus Cristo e se tornar agora alguém extremamente importante para o apóstolo Paulo, também para Filemão, nós vamos ver isso. Onésimo agora, ele era um servo útil, ele deixa de ser inútil e passa a ser um servo útil. Ele estava provando ser
um assistente inestimável aqui para o apóstolo Paulo no serviço do Senhor, mesmo em algemas, mesmo acorrentado, mesmo preso. Porém, irmãos, há uma preocupação aqui do apóstolo Paulo. Essa carta diz respeito a Filemon, o principal destinatário, mas também a comunidade, a igreja que está reunida na casa dele, a igreja de Colossos. Paulo quer enviar, ou por assim dizer, Paulo quer devolver Onésimo a Filemon. Onésimo, ele não vai sozinho. Onésimo, ele vai na companhia de Tíquico, que foi encarregado de levar a carta à igreja de Colossos, mas também esta carta, ou este bilhete, como alguns comentaristas vão dizer, para Filemon. Dentre os assuntos aqui da carta, nós temos a manifestação da graça de Deus na vida de um escravo. Nós temos aqui a manifestação da graça, da bondade de Deus na vida de Onésimo, mas um assunto em especial salta esta carta, que é o assunto do perdão, o assunto proeminente aqui nesta carta. Filemon, ele é um proprietário de escravos. Onésimo, ele é um escravo fugitivo. E Paulo está preocupado com a vida desses dois irmãos. Paulo está preocupado que Filemon perdoe Onésimo e que Onésimo seja recebido de volta por Filemon, seja recebido em sua casa, seja recebido na igreja. Paulo então tem essa preocupação. Dentro do aspecto do direito romano, Filemon teria o apoio da lei em não receber Onésimo de volta. Onésimo, nessa situação, ele poderia ser executado pela sua fuga, ele poderia ser executado por ter defraudado alguma coisa do seu senhor, mas em caso de misericórdia do seu senhor, em caso de misericórdia de Filemon, Filemon poderia imprimir na testa de Onésimo a letra F de fugitivo, ou ainda ele poderia imprimir as letras CL, cuidado, ladrão, também na testa de Onésimo. Desgraça pouca, para esse fugitivo, ele poderia ainda ser impresso ali na sua testa a sigla CFL, que significa cuidado, fugitivo, ladrão. Onésimo é alguém marcado nessas circunstâncias. Ele não tinha direito algum. Não tinha direito nenhum. A posição de Onésimo era extremamente perigosa. Voltar para o seu senhor e não receber dele o perdão, ele poderia morrer ou ter a sua testa tatuada e a sua vida marcada para o resto da vida. O assunto aqui revela algo incomum para a época do apóstolo Paulo. A carta testemunha, irmãos, um milagre da parte de Deus entre pessoas de diferentes níveis sociais aqui. Paulo fala de Onésimo como aquele que foi transformado pela obra salvadora de Cristo Jesus. No verso 12, Paulo se remete a esse homem como seu próprio coração e exorta Filemon, um homem rico, abastado, um chefe de família, um líder da igreja, um pastor da igreja, a acolher Onésimo de volta em sua casa. Não mais como escravo, mas como vimos no verso 16, como algo acima disso, como um irmão caríssimo em Cristo. No verso 17, Paulo diz que Filemon deve acolher Onésimo como se estivesse acolhendo quem? A ele mesmo. Recebe como a mim mesmo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Um escravocrata da época, não sendo cristão, ficaria perplexo com esse pedido. Ficaria muito assustado com aquilo que o apóstolo Paulo está pedindo aqui a Filemon. Paulo pede para Onésimo tratar esse fugitivo, um homem fraudulento, um homem com pouca dignidade, um homem baixo.
Paulo pede isso. Recebe, mas recebe com dignidade. Recebe de modo diferente do que seria feito no seu tempo. Recebe como um irmão caríssimo. Percebe que nesta situação, Onésimo poderia ser morto. Pensa na situação de Filemão recebendo ele, da sua esposa, Áfia, recebendo aquele que foi um fugitivo, aquele que fez mal à casa deles. Pense no desconforto, entre aspas, de uma igreja que recebeu durante algum tempo o mau testemunho de um homem que agora é alguém tão vil, tão baixo. Irmãos, a carta aqui vai nos dar um belo testemunho do poder do Evangelho, do poder transformador do Evangelho. Um Evangelho que vem para mudar, um Evangelho que vem para transformar os corações, que vem para mudar os relacionamentos humanos. O Evangelho que vem para dissolver e desintegrar a alienação, o preconceito, uma ordem social ímpia. Essa é a grande tônica aqui desta carta. Paulo chama a nossa atenção para o poder salvador das boas novas de Jesus Cristo, que faz nascer no coração de um homem ímpio um novo homem, uma nova imagem, uma nova estrutura. Poder salvador que faz surgir uma nova sociedade também no meio de uma cultura bagunçada, quebrada, distorcida, pagã, injusta. Essa carta, ela nos oferece um vislumbre do perdão de Deus. Pessoas foram perdoadas em Cristo. E agora devem se esforçar para perdoar o outro. Para perdoar mutuamente. Paulo faz aqui um apelo a Filemão em 3 níveis. O primeiro, num perdão em razão a um amor. Um perdão em razão de um amor aqui, de um amor pastoral. Nós devemos perdoar por conta disso. Por causa dessa razão pastoral. Verso 8 e 10. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, diz o verso 10, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Percebe aqui o tom pastoral na carta? Paulo reconhece o seu papel apostólico. Ele entende que tem autoridade para exigir obediência de Filemão, mas conforme o verso 9, ele não usa dessa autoridade. Paulo diz que prefiro todavia solicitar em nome do amor. Paulo o velho, são as características que ele dá aqui para nós. Paulo velho, agora prisioneiro de Cristo, ou seja, um embaixador da parte de Cristo, alguém dotado de autoridade. Ele roga para si a autoridade de representante de Cristo, como se o próprio Cristo estivesse enviado para promulgar as políticas que envolvem o seu reino. Não usa aqui do princípio da sua autoridade, embora ele tenha para apelar a Filemão. Paulo prefere solicitar em nome do amor. Em nome do amor. Irmãos, desde o início da carta, o apóstolo Paulo vem trabalhando essa ideia. Desde o início da carta, ele vem preparando o coração e a alma desse homem generoso, chamado Filemão, para o pedido que ele vai fazer. Desde o início da carta, Paulo vem aqui tecendo louvores a Deus pela vida de Filemão, reconhecendo em Filemão um homem
aqueles que nós diríamos um homem de Deus, um homem marcado por um caráter amoroso, bondoso. Verso 1, Paulo se remete ao amado Filemon. Foi a expressão que nós vimos. No texto de ações de graças, do verso 4 até o verso 6, orando por Filemon e a igreja que está em sua casa, Paulo dá graças ao seu Deus. Veja aí, graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemon é um homem piedoso, um homem crente, um homem que trata a todos com amor. A própria igreja que estava na sua casa, nós vimos, era animada pelo amor deste homem. Este homem ama os irmãos, este homem ama a comunidade, ele ama a igreja, e aqui, com base naquilo que faz parte da vida de Filemon, Paulo vai apelar ao coração dele, como quem diz: recebe, Onésimo. Recebe. Ele te fez mal, defraudou, mas recebe. Ele era inútil para você, para sua esposa, para sua casa, mas agora é um homem útil. Filemon se destaca por um amor sacrificial, um amor generoso para com o povo de Deus. E é esse amor que impulsiona o apóstolo Paulo a fazer o pedido que ele vai fazer. Paulo mesmo, irmãos, foi impactado pelo amor que Filemon esbanjava. Paulo aqui é pastoral. O coração do apóstolo Paulo está entregue aqui. Ele apela, sabe? Ele exorta a Filemon receber Onésimo de volta. Aqui tem uma implicação importante para nós. Paulo tem autoridade. Ele tem autoridade. Uma autoridade que eu, você, nós não temos. Não apenas a autoridade de pregar as boas novas do Evangelho, mas uma autoridade para registrar o texto inspirado pelo Espírito Santo, as palavras de Deus. Paulo tem autoridade pelo fato dele ter sido escolhido diretamente pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, como um porta-voz, como um anunciador, um proclamador da palavra do Senhor. Mas ele não se utiliza dessa autoridade. Ele usa de amor. Amor. Isso diz muito a mim, enquanto pastor, aos presbíteros da igreja, como pastores, oficiais dessa casa. Paulo aqui está sendo autêntico. Um autêntico pastor a tratar uma situação conflituosa dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele não está indiferente. Ele é pastoral aqui, com relação a Filemon e a Onésimo. E nós também devemos agir assim, com base nesse amor. De fato, a nós foi conferida uma certa autoridade, limitada sim, não a mesma em pé de igualdade com o apóstolo Paulo. No entanto, nós devemos, irmãos, tratar das dificuldades, das mazelas da igreja, das dificuldades entre os irmãos, com o mesmo zelo, com o mesmo empenho, com o mesmo amor pastoral que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. Nós somos autorizados a fazer assim também. Um amor aqui, um amor que constante. Devemos nos importar com a vida dos irmãos. Os irmãos, estão entendendo? Os irmãos não estão soltos.
Os irmãos têm corpo de presbíteros, de pastores na igreja, que o serviço deles é o quê? É cuidar. O nosso serviço, o nosso trabalho é cuidar. E o trabalho da igreja é deixar-se ser cuidada, pastoreada. Em amor. O amor abre caminho. O amor abre caminho em meio às palavras duras. O amor abre caminho em meio aos momentos difíceis. O pastoreio em amor torna as coisas difíceis mais amenas, mais doces. E é assim que devemos agir. E assim também a igreja deve receber as exortações, os conselhos, o pastoreio da igreja. Paulo apela a que Filemão receba Onésimo com base nesse amor. Alguém aqui, irmãos, marcado por amor, por generosidade, por benfeitorias no meio do povo de Deus. A igreja se sente abraçada, acolhida neste homem. A igreja também ama, devolve amor o pastoreio de Onésimo. Mas esse pedido aqui também está baseado, irmãos, no amor pastoral supremo. Esse pedido aqui está baseado também no amor pastoral de Cristo. No amor pastoral daquele que nos perdoou na cruz. No amor pastoral daquele que nos perdoou dos nossos pecados, das nossas ofensas, dos nossos males. Um amor que é a base. Um amor pastoral, o amor de Cristo, que é a base para nós nos relacionarmos à igreja, nos amarmos, considerar em máxima medida o outro. Mas olha, esse perdão, ele deve estar presente também na transformação que o Evangelho traz na vida de um crente. Olha aí comigo, a partir dos versos 10 e 12. Paulo aqui vai solicitar em favor de Onésimo. Sim, diz o verso 10, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi, o que é? Inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Paulo não quer dizer aqui que se tornou pai, literalmente, de Onésimo. Ele não quer dizer aqui que adotou Onésimo como um filho. Paulo quer mostrar para nós aqui que ele foi como um instrumento na mão do Senhor para que Onésimo conhecesse a salvação em Cristo. Paulo está dizendo que foi um pai por meio do Evangelho a Onésimo. A linguagem que Paulo usa aqui pressupõe um relacionamento entre pessoas. Paulo foi um pai por meio de um relacionamento estabelecido entre Onésimo e Jesus Cristo. Paulo gerou esse filho. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo age assim. Paulo se sentia como um pai daqueles crentes em Coríntios. Capítulo 4, verso 15, Paulo diz, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. É isso que acontece aqui com Onésimo. Onésimo creu. Onésimo teve fé por meio da pregação do apóstolo Paulo, apresentando ali o Evangelho. Este homem agora é convertido pela ação do Espírito Santo, é feita uma nova criatura, a sua vida é uma vida nova, a vida agora dele é diferente. Onésimo se torna um filho do Deus vivo e vive para a glória desse Deus. Paulo torna-se pai de Onésimo.
Onésimo era um fugitivo. Onésimo era um ladrão. Onésimo era alguém fora da lei. Onésimo era um imigrante ilegal em Roma. Onésimo era como alguém, talvez, num lugar distante do seu Senhor, tentando recomeçar a sua vida, escondendo-se de tudo, escondendo-se de todos. Ele foge do seu Senhor, ele corre para longe. Ele vai se refugiar numa cidade que tinha aproximadamente mais de 500 mil de pessoas. E vai chegar exatamente na presença do apóstolo Paulo. Talvez estivesse por ali de passagem. Talvez estivesse indo para um outro lugar. Mas a soberania de Deus, a providência oculta de Deus, leva esse homem exatamente para a presença do apóstolo Paulo. Diante de todos os perigos que ele estava correndo, ele se encontra com Paulo. Talvez esse homem estivesse fugindo da sua própria consciência. Talvez estivesse fugindo do seu pecado. Talvez estivesse fugindo da sua condição de escravidão. Mas por mais longe que ele fosse de Filemon, ele não estaria livre. Ele seria sempre, minha irmã, um escravo. Teria sempre um dono, teria sempre um senhor. E não só essa escravidão aqui em termos de algema, mas por natureza ele era escravo também do pecado. Escravo da morte, escravo deste mundo, dos rudimentos deste mundo, escravo de Satanás. Mas agora Paulo diz que gerou aqui um filho entre cadeias. Eles se encontram. Onésimo está frente a frente com o apóstolo Paulo. E Paulo mostra para ele: olha, Onésimo, você não vai conseguir se livrar das cadeias sozinho. Você não vai conseguir se livrar disso com seu próprio esforço. Você não vai conseguir se livrar da sua consciência, do seu estado miserável. Você não vai conseguir se livrar dos seus pecados. Você não vai conseguir se livrar dos efeitos horrorosos da morte. Você não vai, por si só, conseguir se livrar da escravidão de Satanás. O que Onésimo faz? Ou melhor, o que Paulo agora vai fazer com Onésimo? Preso. Vai tirar a Uno do bolso, vai botar na mesa e vai jogar. O apóstolo Paulo vai falar de um outro que foi acorrentado. O apóstolo Paulo vai falar de um outro que foi espancado. O apóstolo Paulo vai falar de um outro que foi torturado, que foi crucificado. Paulo vai trazer o conhecimento de Onésimo, aquele que foi crucificado numa cruz que era reservada para um ladrão, para um traidor, para um fugitivo, para um bandido qualquer. Paulo lembra Onésimo de alguém que foi à cruz para pagar o preço dos pecados de Onésimo. Alguém que pode resolver o problema da escravidão de Onésimo. Alguém que pode libertar Onésimo. Paulo prega o Evangelho. Ele explica as boas novas da salvação. Ele explica o nosso perdão. Ele explica o preço da nossa alforria, da nossa redenção, o preço da nossa escravidão, o preço da
liberdade de Onésimo, irmãos, foi pago nas chagas do Senhor Jesus Cristo. Toda essa pregação de Paulo soma-se ao som das algemas a que estava acorrentando Onésimo, caindo no chão. O Evangelho invade o coração, invade a alma de Onésimo. E o resultado nós chamamos de conversão. Chamamos de nova vida. Aquele que vivia aprisionado no pecado, ele teve na masmorra da sua alma o brilho da luz intensa de Cristo. As suas correntes caíram, o seu coração ficou livre. Irmãos, Deus está proclamando aqui para nós, no meio do seu espírito, que há uma liberdade. Talvez a sua situação seja exatamente a mesma de Onésimo. Não com os pesos dos ferros, sabe, prendendo seus braços e pés, mas os seus pecados. Seu egoísmo, sua vaidade, a arrogância de achar que por si só você pode se livrar daquilo que atormenta sua alma, seu coração. No entanto, nós temos a quem recorrer. Se essa é a sua situação, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Aquele que em João 8,36 diz que se o Espírito de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio, irmãos, para proclamar para os cativos o ano aceitável do Senhor. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos libertar da escravidão, do pecado, para sempre. Essa é a mensagem que transformou o coração de Onésimo. Essa é a mensagem que transformou a vida de Paulo, a vida de Filemão, a vida de Onésimo. Essa é a mensagem que pode transformar a nossa vida. Transformar a nossa vida para a glória de Deus. Amém. Filemão foi salvo. Ele foi salvo da sua escravidão. Ele foi salvo para a glória de Deus. E em razão disso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que Onésimo é um filho gerado entre algemas. A ação aqui é a ação sobrenatural de Deus no coração do homem. Assim como Onésimo nasceu de novo, é necessário que você nasça de novo. Você seja feito de novo em Cristo. Permita-me sondar o seu coração, sondar a sua alma, a sua consciência. Olhe para você mesmo. O apóstolo Paulo, daqui a pouco, vai nos desafiar a fazer isso, a fazer esse exercício, olhar para dentro de nós mesmos e ver se temos, por nós mesmos, condições de participar desta mesa. A mesa do nosso Redentor, a mesa do nosso Salvador, a mesa daquele que pôs abaixo as algemas que aprisionam o nosso coração, a nossa alma. Por abaixo, as algemas pesadas dos pecados que assediam a nossa alma no nosso coração. Olhe para a sua vida. E a grande pergunta a ser feita é: será que eu nasci de novo? Será que eu nasci conforme a obra do Espírito Santo que opera pela palavra dele? Essa é uma certeza que deve inundar nosso coração e alma. Porque somente isso pode trazer liberdade para o seu coração
é a sua alma. Somente Cristo pode trazer a liberdade, o fim da sua escravidão. Os versos 11 e 12 mostram para nós que esse novo nascimento que acontece, que é obra do Espírito na vida de Filemão, implicou em mudanças. Há evidências na vida de Filemão desse novo nascimento, dessa libertação aqui. Paulo vai apontar isso aqui. Paulo vai apontar uma mudança de atitude na vida de Onésimo. Quando a gente olha para alguém, irmãos, que se converte, que vai receber, que vai perceber que o comportamento, a atitude, o caráter, tudo muda na vida da pessoa. Paulo vai dizer isso à luz do verso 11 aqui. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil. A ti e a mim. Há uma mudança. Uma mudança como evidência de um novo nascimento de Onésimo. Paulo vai fazer um trocadilho aqui. O nome de Onésimo significa útil. O nome de Onésimo significa útil. Mas antes ele era inútil. Ele era inútil para Filemão. Ele era inútil para a igreja. Ele era inútil em Colossos. Ele não foi útil para nada. Provavelmente, disse alguém, Filemão foi um preguiçoso, alguém que negligenciava suas responsabilidades, alguém que não se podia confiar. E a fuga de Onésimo prova isso. Paulo, nesse jogo de palavras, vai dizer que Onésimo agora foi transformado. Onésimo agora, Tianeli, ele é útil. Ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele tem utilidade. Há um novo comportamento. Há uma transformação aqui. Mas não apenas isso, Alessandra. Porque o texto continua. E o verso 12 vai mostrar uma outra situação. Eu te envio de volta, em pessoa. Quero dizer, meu próprio coração. O novo nascimento não implica apenas na atitude de comportamento, mas também numa mudança de relacionamento com as pessoas. Paulo queria, percebe? Paulo queria ficar com Onésimo ali com ele. Agora ele é útil. Só que ele era um fugitivo. Ele tinha um Senhor. Ele pertencia a alguém. E Paulo precisa devolvê-lo. Paulo, que queria retê-lo agora, por conta da sua utilidade, Paulo manda de volta. E Paulo não é ingênuo. Paulo não é bobo. Onésimo também não. Eles sabem dos riscos que era voltar para o seu Senhor. Mas Onésimo está disposto a pagar o preço para que o seu relacionamento com o seu Senhor seja correto. Para que o seu relacionamento com o seu Senhor glorifique a Deus. Ainda que ele seja marcado na sua testa, ainda que ele corra os riscos de morte, ele volta para Filemão. Irmãos, Deus age no meio da igreja, promovendo mudança que estimula os nossos afetos, que estimula os nossos relacionamentos. Nossos laços são firmados dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam distanciadas, cujo o relacionamento era impensável. Agora vive diferente. Pessoas de posição social diferente, cultural, educacional diferente, agora são unidas
unidas no corpo de Cristo. E nós, mais uma vez, precisamos sondar o nosso coração com relação a isso. Porque se você nasceu de novo, você precisa desfrutar desse relacionamento na igreja, com o povo do Senhor. Essa precisa ser uma realidade na sua vida. Você precisa ter esse contato, esse momento com os irmãos. Paulo olha para Onésimo e vê um comportamento, um relacionamento restaurado em Cristo. E isso precisa fazer parte da nossa vida. Irmãos, não há nada mais terrível na igreja do que relacionamentos rachados, do que muros dentro da igreja. Não há nada mais terrível para o testemunho da igreja do que uma igreja rachada, dividida. Ou uma igreja que vive, eu vou usar a expressão que todos aqui conhecem, em panelinhas, em grupos, que competem uns com os outros. Não há nada mais inconsistente no meio da igreja do que a falta de perdão. Não há. Poderia ser um escândalo. Poderia ser um escândalo a hostilidade de Filemão dentro da igreja, que está reunida ali dentro da sua casa, quando Onésimo voltou com o Tiquico. Poderia ser um escândalo Filemão, aquele que todos olham, todos testemunham, e tem como alguém de coração grande, generoso, não receber de volta Onésimo. Isso teria sido um divisor na igreja, mas também um testemunho poderoso para o mundo que observa a igreja, olhando para a igreja, notando, vendo, percebendo o perdão de Filemão em acolher Onésimo, em recebê-lo de volta, em inseri-lo na igreja, no meio do povo do Senhor. Em João 13, verso 34 a 35, nós temos aquilo que bem conhecemos como um novo mandamento. O verso 34 é conhecido por nós. Nós sabemos muito bem. Lá o Senhor diz assim, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto, repare, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma das marcas que este mundo precisa ver, observar dentro da igreja, é a maneira como nós amamos uns aos outros, é a maneira como nós queremos o bem uns dos outros, é a maneira como nós nos perdoamos, como nós nos acolhemos, como nós cuidamos uns dos outros. Irmãos, o mundo sabe como nos tratamos. Dá para a gente caminhar para o fim. O apóstolo Paulo fala do perdão por uma razão aqui mais profunda. Paulo falou do perdão em termos do amor pastoral, um amor que é espelhado a partir de Cristo, a sua igreja, e os seus oficiais. O apóstolo Paulo falou aqui do amor em termos da ação transformadora do Evangelho em nós. Mas do verso 13 até o verso 16, o apóstolo Paulo vai trazer uma razão ainda mais profunda
para que nos amemos, para que nos perdoemos. Eu queria, diz Paulo, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo se dirige a Filemão dizendo que ele deve receber Onésimo de volta por bondade, por generosidade mesmo, não por obrigação. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas, mas o recebas agora para sempre. Preste atenção, porque o apóstolo Paulo aqui não quer minimizar os efeitos do pecado de Onésimo. Olha, Filemão, recebe-o como bondade, como generosidade cristã, esquece os pecados dele. Paulo não quer minimizar os pecados de Onésimo aqui. Paulo entende que esse homem pecou. Paulo sabe que ele errou, que ele era um homem ímpio. Paulo sabe que ele fugiu. Paulo sabe que ele furtou. Paulo sabe que ele não servia bem ao seu Senhor. Paulo sabe que Onésimo defraudou a família de Filemão. Paulo sabe que Onésimo foi motivo de escândalo. Mas Paulo diz aqui que Onésimo, pela providência divina, veio a ser afastado de Filemão. Paulo está recorrendo aqui à soberania de Deus. Deus, irmãos, usa até mesmo o mal. Deus usa o mal para chegar aos seus propósitos. O roubo, a fuga, a chegada de Onésimo em Roma, o encontro com Paulo, o ouvir o Evangelho, a sua conversão, o fato dele ter fugido, agora está retornando. Tudo isso, diz o apóstolo Paulo, é produto do soberano Deus que guia cada passo deste homem. Amém. Amém. A intenção de Deus era restaurar aquele homem para a sua glória, era salvá-lo, apesar dos seus pecados. O que Deus desejava era derramar graça, é mostrar sua misericórdia na vida de Onésimo. E as coisas agora vão se encaixando. E aquele que monta esse quebra-cabeça é o nosso Deus sábio. Deus transforma. Deus restaura o relacionamento de Onésimo com Filemão. Onésimo não é mais um escravo. Em Cristo, diz Paulo, já não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Onésimo agora é um irmão. Onésimo agora é um irmão amado. Onésimo agora, junto a Filemão, é um em Cristo. É interessante, porque no nosso modo de ler as coisas, a gente olha para um filho rebelde, para um marido pecador, quanto mais, e julga, olha, não tem mais jeito, né? Para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais solução. E aí o Senhor trabalha, providencia meios,
alcança o coração daquele homem rebelde e o enxerta dentro da família de Deus. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com você. Entregues aos nossos pecados, aos prazeres deste mundo, rendido a Satanás, como filho pródigo, estávamos longe, distantes do nosso Senhor. E o desejo é por se distanciar ainda mais. Mas o Senhor vai ao nosso encontro misericordiosamente. Se você tem um filho longe, distante do Evangelho, eu sei, isso incomoda a alma. Um marido ou a esposa. Há uma obra que o Deus soberano pode fazer. Amém. Onésimo estava longe. Esse homem vagou. Ele corre para Roma. E a história desse homem não aconteceu aleatoriamente, desordenadamente. Tudo isso estava dentro dos planos de Cristo, que providencia Paulo para apresentar a ele o Evangelho. É obra soberana de Deus. De um Deus perfeito, de um Deus santo, de um Deus sábio, de um Deus que faz as coisas da sua maneira, perfeita, justa, e que redunda para a sua glória. Paulo diz agora para Filemão perdoar Onésimo por causa do amor, da transformação do Evangelho e da profundeza, da soberania, dos desígnios de Deus, que foi mediante o Espírito aplicado ao coração de Filemão. E sabe o que é interessante? É que temos evidências de que Filemão obedeceu o apóstolo Paulo, que a igreja em Colossos acolheu Onésimo de volta, que a palavra do apóstolo Paulo foi proveitosa a Filemão. Há um testemunho antigo que diz que Onésimo, esse que era escravo, se torna bispo em Éfeso. Há um testemunho antigo que diz que Deus operou na vida desses dois homens, Filemão perdoando, Onésimo sendo perdoado, e de inútil agora sendo útil, servindo a igreja, servindo ao Senhor, servindo ao Evangelho, sendo usado por Deus para alcançar outros. E o que é que faz isso? É Cristo. É Cristo. E agora, pastor? O que fazer? Diante daquilo que foi exposto, o que eu faço? Irmão, sendo bem rápido, direto e curto. A falta de perdão atrapalha a comunhão dos santos. A falta de perdão atrapalha a vida da igreja. A falta de perdão envenena a igreja, mas o verdadeiro perdão cura brechas na igreja. Cura brechas nos relacionamentos. O perdão restaura a alegria da igreja, fortalece o corpo, a comunidade dos santos, e isso serve ainda de testemunho para o mundo. Se houvesse uma atitude implacável da parte de Filemão, ele poderia desencorajar Onésimo, desencorajar Alessandra a igreja. Mas graças a Deus, Onésimo se torna útil e uma fonte de conforto e consolo para a igreja.
Irmãos, o perdão abre muitas possibilidades. E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos da ajuda de Cristo para ter uma vida transformada, para vivermos uma novidade de vida, mas também para amar os outros. Nós precisamos, como Onésimo, trilhar aqui o caminho da utilidade para os outros. Nós precisamos juntos avançar no reino de Deus. Nós precisamos ser úteis uns aos outros para a glória de Cristo. Precisamos ser úteis para o povo do Senhor. Filemon, o amado, o generoso, foi fonte de conforto e consolo para a igreja, para Paulo, para Onésimo e também para nós. E testemunho vigoroso, que é requerido também de nós. Que o Senhor nos perdoe na nossa arrogância, que o Senhor nos livre dos males do coração petrificado, duro e indisposto a perdoar. Que o Senhor nos livre de um coração escravo do pecado, de Satanás, escravo desse mundo. E que o Senhor nos leve a viver uma vida de louvor ao seu nome como pessoas livres. Amém. Livres em Cristo. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo testemunho vigoroso e glorioso que nós acabamos de ler aqui. O apóstolo Paulo, que trouxe conforto e alívio ao coração de Onésimo e Filemon, que viviam, ó Deus, nas suas vidas uma situação de divisão, de separação. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor operou na vida desses irmãos. E o Senhor que operou lá é o mesmo Deus que opera aqui, restaurando a nossa comunhão, restaurando a nossa vida de relacionamento junto à igreja, e tudo isso é bondade do Senhor, é cuidado do Senhor. Por isso te louvamos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.